at. Uma das dúvidas mais frequentes e recorrentes dos alunos de inglês é sobre quando usar as preposições. Como você pode perceber, antes de falar um pouquinho sobre preposições, deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Quem já me conhece sabe que eu sou do grupo de Quem Sabe Faz ao Vivo. Sabe aquela coisinha assim? Para quem não me conhece, eu sou a Jenny Humphrey, mentora de inglês e treinadora de comunicação em inglês. Então hoje eu aproveitei que eu estou fazendo uma viagem para estar trazendo uma aula especial sobre o uso das preposições in, on, at. Eu estou usando esse earbud ou headphone, fone de ouvido, principalmente para que vocês não sejam distraídos pelo barulho de fundo. Essa aula vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, para que você tire de uma vez por todas a sua dúvida sobre o uso das preposições. Mas então, peraí, só um pouquinho, vamos entrar um pouco mais em contexto. Nesse momento eu estou no aeroporto, como vocês podem perceber, tá? Vou pegar um voo daqui a pouquinho para o Rio. Portanto, esse é o tipo de situações que nós vamos aprender hoje o que usar exatamente em inglês. Por quê? Em português eu disse que eu estou no aeroporto. Esse no é a preposição que eu estou me referindo na aula de hoje, ok? É o que vai indicar o local onde eu estou. Em português, nós usamos principalmente no para lugares masculinos, como eu citei aqui, aeroporto, na para lugares femininos, como por exemplo, escola, na escola. Em, por exemplo, para cidades, tá? Em São Paulo, por exemplo, ok? Então nós vamos estar trabalhando em português com essas três opções, no, na, em. Em inglês, nós também temos três opções. E o que é muito comum é que os alunos se percam, se confundam um pouquinho sobre qual opção é a correta ou é a mais adequada para cada situação, ok? Em inglês, portanto, nós temos in, on, at. E aí você já vai falar, mas espera aí, Jenny. In não significa dentro? Não é o que nós usamos para falar que estamos dentro de alguma coisa? Por exemplo, my passport is in the box. Para falar que o meu passaporte está dentro daquela caixa. Tá? Ele vai ser usado como dentro, mas in não significa exclusivamente dentro, porque in também vai significar no, na, em. Por exemplo, para eu chegar aqui no aeroporto, eu estava no carro. Então, em inglês eu diria, no presente, eu estou no carro. I am in the car. Para eu dizer que eu estava no carro, I was, eu troco o verbo para o passado. I was in the car. Eu estava no carro. E se eu for falar no futuro, eu vou estar no carro ou eu estarei no carro? I will be in the car. Então perceba que para carro, a preposição que eu vou usar, esse no em português, vai ser sempre in. Então tranquilo, eu uso in para tudo? Não exatamente. E aí é onde entram as regras e a dificuldade, porque aqui é onde os alunos esbarram. Tá? Se vocês perceberem a câmera um pouquinho trêmula, é porque, obviamente, como eu estou fora do meu local habitual, eu estou segurando com o meu braço. Precisamente pelo fato de eu estar no aeroporto, então eu não tenho o equipamento que normalmente tenho. Mas vamos seguir assim. O importante é focar na explicação. Então esse in eu uso para no carro, ok? Então transporte eu uso in. Beleza, fácil. Não é bem assim. Por quê? Pega a seguinte ideia de regra. Se é um transporte no qual você não consegue ficar em pé, no carro, vamos combinar que se eu levantar, eu vou arregaçar a cabeça no teto, ou capô, ou como se diga o nome ali do teto do carro. Por isso, eu uso in, porque eu tenho que estar sentada, ok? Se você for pensar em dentro, beleza, eu estou dentro do carro. Mas quando eu disser eu estou no carro, então é por isso que você precisa entender esse uso de in. E o que tem a ver isso de ficar sentado ou ficar em pé? É o pulo do gato. É aquela dica para você pegar e saber exatamente que preposição usar. Porque daqui a pouquinho eu vou estar no avião. Então a frase eu estou no avião, eu já não posso usar in. Porque vamos combinar que no avião eu consigo ficar em pé. Eu consigo ficar assim, em pé, me locomover, me mover através do avião. Por muito que os comissários e comissárias não gostem, eu consigo. Eu tenho total capacidade, porque o avião é grande e me permite me levantar. Sendo assim, eu já não uso in como preposição, eu uso on. Então eu vou dizer, eu estou no avião, I am on the plane. Eu estava no avião no passado, I was on the plane. Plane ou airplane, tanto faz, tá? Plane seria como falar
o diminutivo da palavra, ok? Então, airplane, a palavra completa, plane seria ali o diminutivo para falar de uma forma mais curta e mais informal no avião. Perceba então que sempre que eu for dizer no avião, eu vou usar on the plane. No carro, in the car. No avião, on the plane. Ok? Sempre, isso é a regra. Esse on é só para o avião? Não, ele vai ser para qualquer transporte onde você consiga ficar em pé, onde você consiga fazer esse movimento. Por exemplo, no ônibus, on the bus, porque você consegue perfeitamente ficar em pé dentro do ônibus, ok? Então essa é uma dica que você pode usar sempre que você quiser dizer onde você está. Agora, eu já te mostrei várias vezes que eu estou no aeroporto, esperando o meu voo, e quis trazer um pouquinho vocês para esperar comigo, para aproveitar e fazer essa aula in loco, precisamente para ativar o que eu chamo de memória emocional ou memória conectada com o idioma. Você pode passar horas estudando a gramática e estudando as preposições em inglês, mas se você é uma pessoa visual, tanto quanto eu, e se o seu cérebro aprende melhor com a associação, assim como o meu, o fato de você trazer para a sua vida facilita muito o seu aprendizado. Portanto, a partir de hoje, eu quero que toda vez que você entre em um carro, você lembre do exemplo que eu estou te trazendo e lembre-se que a preposição é in the car. Toda vez que você entre em um avião, como eu vou fazer daqui a pouquinho, que você se lembre que a preposição é on the plane. E toda vez que você estiver em um aeroporto, como esse aqui, ou maior do que esse, que você se lembre de usar at the airport. Mas espera aí, in, nós combinamos que significa dentro. Você está dentro do aeroporto. Isso, eu estou dentro do aeroporto. Mas em português eu falo, eu estou no aeroporto, certo? E eu comecei a aula explicando que esse no é in, on ou at, dependendo de onde você está. E por que para aeroporto eu vou usar at? Primeiro, quantidade de pessoas. Local fixo, grande, que acomoda uma grande quantidade de pessoas. Então, para isso, que nós chamamos em inglês de group activity, me permite estar em um grupo ou com um grupo de pessoas, eu posso perfeitamente e devo usar a preposição at. Locais que sejam similares a aeroporto, então vai funcionar da mesma forma? Exatamente, da mesma forma. Pensa em um estádio, em uma casa de shows, em um evento ao qual você compareça, como o evento que eu estarei nesse fim de semana no Rio. Então você vai usar at. Recapitulando então, in, além de significar dentro, significa no, na, em. Eu uso para transportes nos quais eu não consigo me levantar. Como eu disse, I am in the car. Eu estou no carro, ok? No meu caso, eu estava no carro até alguns minutos atrás. So I was in the car. Eu estava no carro. On, transporte onde você consegue se levantar, ficar em pé. Por exemplo, daqui a pouquinho eu vou estar no avião. So, in a couple of minutes, I will be on the plane. Okay? E at, um local que comporta atividades de várias pessoas ou de um grupo de pessoas, como nesse caso, para eu dizer que eu estou no aeroporto, I am at the airport. São só esses os casos? Não. Nós temos muitos mais usos para in, para on e para at. Nessa situação específica, eu vou completar um pouquinho essa aula com a cidade. Porque olha só, é muito comum que em português a gente diga, né? Eu estou no Rio de Janeiro. Ou eu estou em São Paulo. Como eu expliquei no início da aula, nós temos 3 opções em português. No, na, em. Ok? Em inglês, para cidade é muito mais fácil porque você sempre vai usar in. Então, I am in Rio, I am in São Paulo, I am in Brazil. Cidade, estado, país. Sabe quando a gente brinca de stop, ou alguns chamam de adedanha, se eu não me engano? E a gente coloca ali CEP, cidade, estado ou país. Nesse caso, em inglês, a preposição que você vai usar é sempre in. Então, in